Você já mandou uma proposta de projeto e o cliente simplesmente sumiu? Você achou que estava tudo certo e na hora de fazer um follow-up e mandar uma mensagem para esse cliente, ele te deixou no vácuo. Hoje eu vou te mostrar 5 erros super comuns que você está fazendo aí na hora de fazer esse follow-up e que está fazendo com que seu cliente suma do mapa ou não te responda e não feche esse projeto com você. O primeiro erro e o mais comum é enviar essa proposta, um PDF dessa proposta por WhatsApp, sem explicar como funciona todo o seu serviço. Primeiro, que você já errou aí de enviar essa proposta por WhatsApp sem ter tido nenhum tipo de contato com o teu cliente. Então, enviar a proposta só depois de tu já ter criado uma conexão. E o segundo passo é enviar ela sem explicar nada. Muitas vezes, o que a gente escreve dentro da proposta, ou o que está escrito dentro desse PDF, são termos mais técnicos, porque a gente vai explicar a questão de prazos, vai explicar o que a gente entrega, o que está incluso, o que não está, isso é super normal. Mas se não tiver um áudio explicativo, se não tiver uma ligação ali para vocês conversarem e esse cliente entender de forma menos técnica, porque ele é muito leigo, aí ele só vai correr lá o PDF num valor e não vai fechar pelo ticket out. Segundo erro é falar de forma muito técnica, porque não adianta nada ter esses termos técnicos na proposta e explicar para o seu cliente da mesma maneira que está escrito. A gente que está nesse meio, que está nesse mundo, a gente super entende os termos técnicos, a gente sabe o que é um render, a gente sabe o que é um estudo preliminar, um estudo de layout, um anteprojeto, um projeto 3D. O cliente não sabe. Muitas vezes é a primeira vez que ele está contratando um arquiteto. Pode ser o primeiro imóvel que ele está fazendo, a primeira vez que ele está nesse mundo realmente dos projetos. E esses termos não são fáceis para quem não está na área, para quem não está no meio, né? Então, a gente conseguir mostrar para o cliente o que a gente vai entregar, mas de formas mais leves, a gente falar outras nomenclaturas que o próprio cliente vai entender, mostrar a solução e não os termos técnicos. O terceiro erro, que essa é comum e que a gente não erra só aqui, que é falar demais e escutar de menos. Quando a gente está num processo de vendas, esse é o pior dos erros, eu diria, que é a gente falar, o cliente ficar ali quieto só escutando, muitas vezes ele não vai estar entendendo nada e a gente não vai prestar atenção no que ele quer ouvir. Quando a gente está vendendo, a gente precisa fazer as perguntas certas e deixar o cliente falar. Porque é só quando o cliente fala que a gente vai saber exatamente o que ele quer ouvir. Porque senão a gente vai falar tudo que a gente tem para falar, o cliente nem quer saber de nada daquilo e no fim das contas ele não se conectou com você, ele não se conectou com o projeto, ele vai achar aquilo muito caro. Quando a gente dá essa atenção necessária e a gente faz essa escuta ativa, de escutar o que o cliente tem para falar, para a gente acertar nas palavras, fica muito mais fácil na hora da negociação. Quarto erro, e que eu comecei a implementar dentro do meu escritório e eu vi como isso fez diferença, é não ter níveis de pacotes dentro do seu escritório. Então comece a implementar aí dentro pacotes de serviço por o que tu oferece, porque fica muito mais fácil do cliente ter opções. Então eu vou escolher entre o mais caro, o mais barato, o intermediário, acho que isso aqui contempla o que eu preciso. Ele tem opções. Ele não vai te dar um sim ou um não. Ele vai escolher a opção que ficou mais viável para ele. E é muito melhor quando a gente tem serviços que a gente pode vender para o mesmo cliente mais de uma vez. Porque a partir do momento que a gente conseguiu trazer essa conexão, conseguiu convencer o cliente de comprar algum serviço do nosso escritório, muitas vezes ele vai sentir necessidade de estar comprando outros serviços depois. Às vezes ele vai comprar só o projeto, porque foi o que coube no orçamento agora, mas lá na frente ele vai ver que ele vai precisar de uma execução, ele vai ver que ele vai precisar de uma visita em obra, ele vai ver que ele vai precisar de uma montagem de decoração na hora de finalizar a obra, uma ajuda de escolha de móveis de loja. Então, quando a gente vende e consegue vender para um cliente, a gente tem essas opções e ele consegue visualizar que você tem mais serviços, ele vai conseguir confiar em você, vai comprar um serviço e pode ser, tem grandes chances de ele voltar e comprar mais serviços de você. Então, não dependa de um único tipo de projeto, um único tipo de serviço dentro do teu escritório, porque uma hora você não vai conseguir vender e não vai conseguir se sustentar só com isso. E o quinto erro é não deixar claro o que vem depois. Então, não mostrar o caminho para o teu cliente. Ele precisa se sentir seguro, porque ele vai estar fazendo uma compra cara, teoricamente. Para ele é uma compra cara. Eu sei que é muito trabalho, a gente se mata de trabalhar, são horas em cima de um projeto, horas em cima de uma obra, só que às vezes o cliente não enxerga isso. Então, o dinheiro que ele está investindo num projeto, num acompanhamento de obra, para ele é caro.
aquele serviço e ele precisa confiar no seu serviço. Então você precisa deixar claro quais são os próximos passos. O que vem depois, quais são os prazos, depois de a gente fechar, qual que vai ser o primeiro momento. Vai ser reunião de briefing, eu vou na obra. O que você vai fazer? Você precisa mostrar e deixar muito claro esse onboard para o teu cliente, para ele confiar e não achar que ele tá dando um tiro no pé aí, comprou um projeto, o arquiteto sumiu, ficou ali uma semana sem responder, ou muitas vezes o processo, ele é mais longo e a gente não pode sumir e deixar esse cliente desamparado, sem resposta. A gente precisa estar ali, não digo diariamente, mas semanalmente dando avisos para esse cliente, quinzenalmente, de como está o andamento do projeto, para ele não se sentir desamparado e deixar de confiar em você. Então eu citei aqui os 5 erros que eu acho que pode estar acontecendo por aí, porque já aconteceu comigo, mas são 5 erros que são fáceis de a gente estar ajustando dentro do nosso follow-up, dentro da nossa proposta, dentro da nossa negociação, para o cliente não fugir, para o cliente realmente confiar na gente e se sentir seguro de estar comprando um projeto de um arquiteto, de uma arquiteta, um projeto novo, mas não deixe para depois, porque você pode estar perdendo vendas por conta da sua proposta, por conta da sua reunião ou por conta de deixar esse cliente aí desamparado ou sem comunicação. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal porque tem vídeo toda semana e estamos com uma imersão de vendas, vender arquitetura, e eu deixo o convite para você que gosta desse tipo de conteúdo de vendas e se interessa um pouco mais na área da arquitetura para participar com a gente. Então, nos segue lá na rede vizinha, entra no nosso grupo e não perde essa imersão.